escreve poesias desde a adolescência. Influenciada pela mãe, passou a gostar dos livros. Hoje, são os filhos que a incentivam a publicar romances. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com a escritora Rose Rocha. Ela é goiana, mãe de 3 filhos. Escreve desde a adolescência. A poesia foi sua mola propulsora às letras. Seu primeiro livro é o romance Macacos Não Me Mordem. Já trabalhou em várias outras obras, como O Corredor de Cetim e a antologia A Literatura das Mulheres da Floresta. Foi premiada no destaque poético concedido pela Academia de Letras e Artes de Fortaleza e também recebeu, com honras, o prêmio Diamonds of Arts and Education, concedido pela Sociedade Cultural Europeia de Belas Artes em Viena, na Áustria. Qual que é a importância da literatura na sua vida? Assim, começou logo cedo, né? Sua mãe te deu uma coleção de livros, aí 15 livros que você se lembra até hoje. Livro sempre me encantou e histórias também. Uhum. Agora, teve um fato interessante que sua mãe, apesar de ter incentivado a sua leitura, ela não incentivou muito, nem seu pai, a você se tornar escritora, né? É que a primeira poesia que eu fiz, quando eu cheguei em casa muito feliz, eu fiz assim na hora do recreio, no colégio. E eu cheguei em casa, depois do almoço, eu fui ler para minha mãe. E ela duvidou que eu tinha escrito aquela poesia, né? Ela falou, foi você mesmo que escreveu isso? E eu fiquei muito frustrada, muito triste com isso. E eu amassei o papel e joguei fora. Agora você pode até dizer também que essa frustração, ela fez com que você escrevesse um pouco mais. Ela então, de certa movimentou, ela movimentou realmente o depósito de letras que já estava começando a borbulhar dentro de mim, né? Realmente me incentivou a escrever mais ainda. Aí eu escrevi muito sobre isso, né, sobre o fato de ela não acreditar que eu tinha escrito. Aí também joguei fora, porque eu não queria que ela lesse, né, era e ficasse um desabafo triste. também as letras para você. Na poesia vai mais emoção, as coisas mais presentes, mais imediatas. Aí é poesia. Agora, como que você lida com o fato de que tudo que você escreveu na adolescência acabou sendo jogado fora, né? Nesse período, mais ou menos dos 11 aos 14 anos, mais ou menos, foi tudo pro lixo, porque não existia computador. Eu não tinha gravador, porque até existia gravador, né, de fita cassete, mas eu não tinha gravador. E eu escrevia em caderno mesmo, com caneta normal, e aquilo juntava muito. E eu também ia guardando, chegava no final do ano, e às vezes eu usava os cadernos da escola para ver poesias, né? E simplesmente tinha que jogar fora, porque a minha mãe vinha uma hora fazer a arrumação dela lá e tudo ia pro lixo. E um pedaço de mim junto. Desde essa época até o lançamento do primeiro livro, que está aqui, Macacos Não Me Mordem, o que aconteceu? Você continuou escrevendo, jogando fora, escrevendo, jogando fora, e aí surgiu o primeiro romance, foi? Eu passei um período muito grande sem escrever, né? Eu casei, aí vieram os filhos e eu escrevia muito na área de educação, que era o que eu fazia. Eu sou pedagoga, depois eu me especializei em psicopedagogia, então escrever para mim ficou muito assim acadêmico. Eu escrevia muito sobre coisas acadêmicas mesmo. E cuidando de filho, a educação me encantou muito. Como que surgiu o Macacos Não Me Mordem? Macacos Não Me Mordem, eu comecei a escrever, assim, eu fui movimentada por uma experiência que eu tive, que eu precisava falar sobre isso, só que eu tinha que reinventar, porque eu tive o cuidado de não agredir as pessoas, né, que estavam envolvidas nessa experiência.
Então eu tive que fazer uma ficção mesmo. E o principal de Macacos Não Me Mordem é que a protagonista, a personagem principal, Ludmila, ela encontrou num muriqui o melhor amigo. Então ela saiu daquele foco, daquele problema que realmente tinha feito ela se perder no mato, e encontrou um amigo que era um babuíno, um muriqui, que cuidou dela, que foi o motivo que ela conseguiu sair viva do mato, foi por causa desse muriqui, né? Então, existe uma ligação, sim, entre a ficção e a realidade, Macacos Não Me Mordem. Rose, então vamos conhecer um trecho do Macacos Não Me Mordem. De repente, no meio daquela noite gelada, fiquei assustada com um barulho semelhante ao de pisadas nas folhagens. Senti um cheiro de chuva no ar. Eu não estava mais sozinha, tinha uma companhia. Meio desequilibrada, fiquei estática, aguardando aquele barulho passar. Começou a chover, o frio aumentou e eu tremia. Explorei a minha energia interior para suportar aquela experiência e sobreviver a ela. A chuva cessou e eu não consegui me mexer. Inclusive, naquele ponto em que a Ludmila acaba lançando um livro na Bienal, que é o caso que aconteceu com a autora do livro. Só que esse ponto é inusitado, porque isso eu não previa. Eu não previa realmente. Como que foi esse lançamento? Como que significou para você, assim? Eu achei muito legal. Foi o primeiro livro, o primeiro romance, né? E a editora fez um lançamento todo bonitinho, como muitos autores que a editora faz mesmo, programa os lançamentos na Bienal. E eu tive um dia, tive um horário e foi muito lindo, porque quando eu fui chegando no estande da editora, de longe, eu estava chegando com a minha mãe, minha irmã e meus filhos. E de longe, um adolescente de uns 12 anos mas falou assim, olha lá, é a Rose Rocha. Aí a gente olhou assim, ele correu, ele já estava com o livro na mão. Ele falou assim, por favor, você autografa para mim? Porque é para minha mãe. Ela conheceu você por meio da internet e ela quer muito seu autógrafo no seu livro. No livro que eu comprei para ela. E ele viajou, ele foi do interior de São Paulo para São Paulo, para ir à Bienal, comprar o livro e levar o livro para a mãe autografada. Então eu achei isso muito interessante. Experiência muito interessante. Foi muito Agora bastante. O reconhecimento também desse livro veio logo em seguida, né? Nesse livro aqui. Exatamente. Publicado. A sua obra em francês. Foi, exatamente. Foi a editora circulou, né, o livro e o livro foi escolhido, não só esse livro, como vários livros, né, e vários textos também, para serem incluídos nessa antologia. Você participa do REBRA, né, a Rede de Escritoras Brasileiras aqui no Distrito Federal. Eu já sou da REBRA desde 2004. Eu ingressei na REBRA, né, quando eu recomecei a escrever. E esse livro foram publicadas algumas poesias minhas, tá? Essa edição é uma edição da REBRA. E como é participar da REBRA? É muito bom, eu acho muito bom. Acho que a REBRA, ela abre muito, né? Ela agrega pessoas que escrevem, ela realmente promove, ajuda as escritoras a mostrarem seus trabalhos. Acho bacana. Recém-lançado tem também o Corredor de Cetim. E seu filho foi uma grande influência para que você publicasse essa história, né? Exatamente. Foi por meio de um sonho. Eu sonhei e no dia seguinte, no café da manhã, ele falou, você tem que escrever isso, mãe. Eu falei, mas o que eu vou escrever? Isso é só um sonho, né? E eu sentei, comecei a escrever e saiu aí um livro
que tem uma história muito forte. Fala um pouquinho dessa história. É um drama, é ficção também. O Corredor de Cetim é um estágio espiritual. E a protagonista, Vitória, ela tenta ajudar um filho que é dependente químico, que ainda ficou na Terra. Tem um outro projeto de literatura infantil que foi colocado uma proposta em Viena 2 dias antes de eu receber o prêmio Diamond of Art and Education, sobre a desconstrução da discriminação racial e da discriminação homoafetiva e da violência contra a mulher e da violência contra a criança. Então eu fiquei muito feliz com isso, eu achei muito bacana. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras, boa sorte nos projetos. Obrigada. Parabéns aí pelos livros também. Muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com a juíza Geilza Cavalcante. Não saia daí. Ela é doutoranda e mestre em Direito, autora do livro Aspectos Jurídicos da Clonagem Reprodutiva de Seres Humanos. É também uma amante da literatura brasileira. Neste segundo bloco do Iluminuras, eu vou conversar com a juíza Geilza Cavalcante. Você diz ser amante da literatura brasileira. Foi bem a literatura que acabou me conduzindo para o direito. Eu tenho até algumas cenas assim na minha memória bem fortes da minha mãe deitada comigo na rede, lendo um livro juntas. Minha mãe era professora e acabou largando o magistério quando casou, mas ela sempre criou a gente como formas, né, muito de docente, muito dócil também com a gente. E eu sempre gostei muito de ler, eu e meus irmãos também. E uma das coisas que eu ouvia muito é que quem queria fazer direito tem que ler bastante, tem que gostar de ler. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, pode ser uma faculdade interessante, pode ser uma profissão interessante, já que eu sempre gostei muito de ler. E isso é uma coisa que hoje eu até falo para os meus alunos de introdução ao estudo do direito no primeiro semestre, que eu falo, olha, é muito importante gostar de ler, faz muita diferença na vida de um profissional do direito gostar e ter prazer com a leitura. Então a literatura, eu acho que tem relação assim muito direta com o direito, principalmente por três fatores. Primeiro, pela questão da palavra. Né? Tanto a literatura quanto o direito trabalham com a palavra, têm a palavra como um instrumento principal. Segundo, pela questão da formação humanística, né? O juiz hoje em dia, principalmente depois da resolução 75 do CNJ, mas antes também, ele precisa ter essa formação humanística muito grande. E a literatura auxilia muito nisso, porque traz o terceiro fator que eu acho, que traz esse terceiro fator, que é a questão dos fatos sociais. Tanto o direito quanto a literatura trabalham com essa realidade social, com os fatos sociais. Então, acho que a relação entre esses dois aspectos é muito forte. E no Brasil, embora há mais ou menos uma década só que a gente veja crescer muito os grupos de pesquisas e os trabalhos vocacionados a direito e literatura, essa relação, isso não é nada novo, isso já tem mais de 100 anos em alguns países. Então, realmente é uma relação muito próxima e muito importante. A literatura na sua vida também está presente na educação dos filhos, né? Você falava que Vidas Secas, por exemplo, te influenciou bastante. De que forma foi essa influência? Então, no livro Vidas Secas, eu lembro que quando eu li ainda criança e na época de estudar, obrigatório, porque era obrigatório ler, eu lembro que quando eu li, me chamou muita atenção a relação deles com a cachorrinha, com a baleia, e também a relação de pai e filho, do pai com a mãe e a secura daquele homem que era o chefe da família. E então acabou sendo uma forma de me fazer criar os meus filhos, né? Talvez de uma forma diferente, mas mesmo passando por dificuldades, tendo a união familiar e a relação de amor muito próximo, e me fez ter vontade também de ter uma cachorrinha, que acho importantíssimo na criação das crianças para desenvolver esse amor, essa responsabilidade. Agora, de que forma você, como juíza, a sua bagagem cultural, aí, o seu conhecimento literário, ele vai determinar uma decisão? Porque ao mesmo tempo que você tem que ter sensibilidade, você também tem que seguir o rigor da lei, né? Claro. Aí a gente fica muito até próximo da discussão entre direito positivo e direito natural, e eu acho que eu me afasto
bastante do direito positivo em vários aspectos. Eu acho que o juiz de hoje, ele tem que ter uma preocupação muito grande com a questão da justiça, ainda que isso eventualmente não condiza com a letra fria da lei. E eu acredito que a literatura auxilia muito o juiz a procurar, a encontrar esses valores sociais que conduzem muito a esse ideal de justiça. Então, eu acredito que a literatura tem uma importância muito grande nesse saber quais são os valores sociais do momento e do passado naquela sociedade em que eu tenho a jurisdição. E qual livro você indica assim, para os seus estudantes, por exemplo? Bom, no meu caso, um livro que me marcou muito, tanto pela vontade de ter uma autonomia, de ter uma liberdade, de acreditar no potencial feminino e de me revoltar com qualquer situação assim de subjugação, foi o livro Escrava Isaura. Eu nem assisti a novela, mas eu li o livro e eu lembrava muito dessa questão da revolta dela de não poder fazer as coisas que ela tinha interesse de fazer. Também a questão do assédio moral, do assédio sexual. Então, tudo isso foi uma coisa que me ajudou no sentido de ficar revoltada com isso e querer fazer uma história diferente para mim. Então, é um livro que, para mim, funcionou muito bem. Então, vamos aproveitar o momento para conhecer um pouco mais de Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães foi romancista e poeta brasileiro. A Escrava Isaura foi o seu romance mais popular e, publicado em 1875, foi reproduzido para a televisão com grande sucesso e levado para mais de 150 países. Estudou direito em São Paulo e trabalhou como juiz municipal na cidade de Catalão, em Goiás. Estreou como poeta com o texto Cantos da Solidão, mas foi como romancista que seu nome ganhou destaque. De todas, O Seminarista é considerada a sua melhor obra. É patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. O escritor faleceu no dia 10 de março de 1884, em Ouro Preto, Minas Gerais. Agora, para o estudante de Direito, que foi a pergunta, eu indico os livros clássicos de ED, né? Então a gente tem o Caso dos Exploradores de Caverna, que é muito importante, a gente tem o Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Então tem esses livros que são do currículo mesmo, são livros assim indispensáveis para a vida de um estudante de Direito. Vamos falar agora do seu livro, né? Aspectos Jurídicos da Clonagem Reprodutiva de Seres Humanos. Foi bastante inovador, né? Quando você fez a publicação, a primeira publicação, agora estamos na segunda edição. Fez uma adaptação. Fala um pouquinho do seu livro. Esse livro ele é fruto de uma pesquisa minha do mestrado. Então, ao terminar o mestrado, eu fiz essa dissertação, pesquisei durante 2 anos e a minha ideia principal era trabalhar com os direitos humanos, né, que foi bem o foco do meu estudo no mestrado, que foi em direito público. E então essa pesquisa ela foi principalmente em torno de uma colisão de direitos fundamentais que envolve o tema da clonagem reprodutiva de seres humanos, que é o direito de procriar e o direito de não ser clonado. Então essa pesquisa é vocacionada a essa questão de direitos humanos e inicialmente a primeira edição feita em 2003 ainda não havia a lei de biossegurança, que veio posteriormente em 2005. E aí, após a legislação, eu fiz uma nova edição adaptada e comentada de acordo com a legislação mais recente. Agora deve já ser projeto seu escrever também sobre a influência da religião no direito internacional, já que esse é o tema do seu doutorado. Isso, então em 2010 eu comecei o doutorado, estou no finalzinho, estou elaborando a tese do doutorado. E a minha pesquisa continua interdisciplinar, né? Então eu trabalhei bem na clonagem com a questão de biologia, bioética, biomedicina e o direito. E agora no doutorado eu estou trabalhando com essa questão de religião, sociologia, filosofia e o direito. Então eu estou trabalhando com a análise da questão religiosa e da influência da religião como cultura no direito, tanto no aspecto da elaboração da lei, de como é o processo de elaboração dessas leis e até que ponto que a religião influencia, como, num segundo momento, a influência da religião na tomada de decisões judiciais. E aí eu visito alguns estudos, fiz alguns estudos de caso bem voltados a esse tema, como o aborto do feto anencéfalo, a eutanásia, a clitoridectomia, que ainda existem e existem em alguns países, para tentar mostrar se há ou não relação entre essas duas áreas do conhecimento humano. Além de juíza, você também é doutoranda e também professora, né? Professora de processo penal, rendeu aqui 2 livros, questões, né, de provas comentadas.
Fala um pouquinho sobre esses livros. Esses 2 livros foram frutos de um anseio dos alunos, na verdade. Vários alunos chegavam para mim e para outros professores e pediam: professora, me dá material, o que eu estudo para a prova, para a primeira fase do concurso de juiz, porque é muito livro, é muita doutrina e a pessoa fica completamente perdida. Então a gente reuniu, né, um grupo de professores e aí a gente fez as últimas provas aqui do TJ e as últimas provas do MP. Então a gente fez só do Distrito Federal, porque isso é muito comum já em São Paulo, é muito comum em vários outros locais, mas no DF não tinha. Então aí a gente pegou as últimas provas e comentou, com jurisprudência, com doutrina, com lei. Tem aquele livro que o estudante que já sabe o que quer ser juiz do DF, ele pega um livro desse aqui e ele está bem servido. Não precisa ficar pegando um monte de livro, ele vai fazer um estudo de prova, porque tem as últimas 5 provas, salvo engano. Ele vai pegar essas últimas provas e tem no livro doutrina, jurisprudência, lei, tudo já. Então ele tem essa possibilidade de começar por aí, né? Um primeiro passo para o estudo já direcionado. Você também escreve vários artigos jurídicos, né? Qual é o tema, qual a importância para a sociedade dos temas que você aborda nesses artigos, por exemplo? Pois é, desde o mestrado eu venho me aproximando muito da questão dos direitos humanos. Então, os meus livros e os meus artigos sempre vão ter um embasamento teórico, filosófico e jurídico muito forte sobre a teoria dos direitos humanos. Então, tanto no livro sobre a clonagem, que é o do mestrado, eu trabalho com essa questão da ponderação de valores, da dificuldade que é de tomar uma determinada decisão judicial quando você tem 2 valores igualmente importantes e como que se faz para resolver esse dilema, quais são os possíveis caminhos a seguir para um juiz conseguir decidir num caso difícil, chamados hard cases. No livro As Faces da Justiça, eu tentei trabalhar a justiça em Derrida. Então, para ele, eu trabalho muito a diferença entre direito e justiça, que é um conceito importantíssimo para esse autor. E nos livros de concurso, a importância principal, além de tratar de todos os temas, é realmente direcionado para aqueles que estão prestando concurso para juiz do DF ou promotor do DF. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Boa sorte dos projetos e tudo de bom aí na sua carreira. Foi um prazer, muito obrigada. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!